A meditação é uma operação sobrenatural feita pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus para te abrir e trazer a vontade de Deus para a sua vida. Isso faz com que você tenha vitória todas as vezes, em todos os lugares. De outras palavras, quando você está diante daquela Bíblia, você tem um versículo que está olhando para ele, a operação sobrenatural está pronta para começar. Agora, às vezes, Deus te fala algumas coisas que vão te irritar, porque você não quer fazer. Você precisa estar pronto para fluir com ele. Muitas manifestações na minha vida foram doidas. Sabe, uma pessoa comum não teria feito o que ele me mandou fazer, mas eu fiz e todas deram certo. É nessa direção que você está indo. O que acontece quando todas as coisas começam a dar certo na sua vida? Então, a meditação é uma operação sobrenatural feita pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus para te abrir e trazer a vontade de Deus para a sua vida. Isso faz com que você tenha vitória todas as vezes, em todos os lugares. Você realmente... como eu posso falar isso para você? Você precisa prestar bastante atenção. Eu penso que estamos em territórios virgens. E eles são necessários para o tempo dentro do qual estamos vivendo. Nós precisaremos atravessar alguns limites de religião ou pontes de religião que temos estado de um lado por tempo demais. Cada indivíduo precisará crescer espiritualmente. Você não pode depender de outra pessoa. Você precisa saber por você mesmo como lidar com as coisas quando elas vierem em sua direção, entende? Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor torne claro para nós essa noite, à medida que entramos em harmonia diante do seu trono, da graça e da misericórdia. Precisamos da graça e da misericórdia para entendermos o que o Senhor está falando para nós. E nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 lugares. Estamos tentando chegar num estilo de vida de Efésios 4, de 11 a 16. Ok? Josué 1 e Salmo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Este é um versículo muito poderoso. Ele fala mais do que está falando. Este livro da lei não deve sair da sua boca, mas você precisa meditar nele dia e noite, para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito ali. Porque aí então, Deus não. Então você fará o seu caminho próspero e depois você terá o bom sucesso. Veja, Deus não precisa meditar. Ok? Vamos para Salmo 1. Ele não precisa meditar. E eu penso que Salmo 1 vai desmembrar mais para a gente. Salmo 1, ele vai desmembrar para a gente mais. Porque quando você medita, você pode ficar fora de tráfegos que não são agradáveis a Deus. Então aqui Salmo 1, ele diz: bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, e não senta na roda dos escarnecedores. Agora você vai descobrir que a razão pela qual ele não faz essas coisas é porque ele é um meditador, ok? Vamos descobrir algumas coisas sobre meditação essa noite, que quase que me surpreenderam demais, quase me explodiram para fora da água. Mas ele se agrada na lei do Senhor, e em sua lei ele faz o quê? Medita dia e noite. Sublinha essa palavra medita aí na sua Bíblia. E ele será como uma árvore. Depois de meditar, e a meditação manteve essa pessoa fora do tráfego, você vê isso? Ele será como uma árvore plantada pelos rios de água, que dá fruto em sua estação. Sua folha também, também não murchará. Ele fará acontecer. E tudo aquilo que ele fizer prosperará. Isso soa bem, não soa? Mas isso precisa estar em nossas vidas, diariamente. Eu tenho 2 títulos. Os 2 lidam com o aspecto da maturidade da meditação. Mas a meditação, anota aí, meditação, a fonte sobrenatural de aumento ilimitado. Meditação, a fonte sobrenatural de aumento ilimitado. Nós vimos nos 2 versículos, não vimos? Eu disse, nós vimos nos 2 versículos, não vimos? Agora, aqui está um
que vai te informar que você está a ponto de crescer e você está a ponto de fluir, de ir a lugares onde você nunca esteve antes. A meditação é deixar a palavra fazer uma cirurgia no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A meditação é deixar a palavra fazer uma cirurgia no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vocês ouviram isso? Ok, agora eu vou falar muitas coisas sobre meditação antes de eu começar a te entregar alguns pontos. E eu preciso te entregar isso que o Senhor falou para te entregar. E você anota da forma que você quiser. A meditação, quando você medita, quando você pondera na palavra, ela é uma operação sobrenatural. Na verdade, você está operando no fruto e nos dons do Espírito, porque você está na esfera do Espírito. Então, a revelação, a manifestação, a iluminação podem vir em qualquer nível. A meditação, ele falou, o Espírito diz, é uma cirurgia divina. Deixando o amor ser o aparelho que faz a operação. Depois o Espírito Santo citou essas palavras para mim, que vem juntamente com meditação. Meditação, operação, revelação, manifestação, demonstração, glorificação. Eu vou voltar e reler. Em todos esses territórios que o cristão mediano nunca verá. Meditação, você consegue operar no Espírito a partir de uma posição divina ou numa dimensão mais profunda que um cristão mediano não está operando. Porque quando você está meditando, nós vamos descobrir um versículo poderoso daqui a pouco. Você está sendo operado. Eu penso que chamamos isso, aleluia, eu já sinto o Espírito. Você chama isso de uma operação sobrenatural. E eu penso que na sua vida, essa operação sobrenatural ela cortará todas as outras operações. Uma vez que você medita lá longo o suficiente, você consegue lidar com doenças, enfermidades, você consegue lidar com poderes demoníacos, porque você será forte espiritualmente e você saberá como usar a espada do Espírito, ok? Eu te falei que essas são aulas de maturidade, não são apenas ensinos, são impartições que estão acontecendo aqui nessas aulas. Então eu vou te entregar essas palavras novamente. Meditação, operação. Enquanto você está sendo operado, a revelação vem. E a revelação, quando ela vem, ela traz direção para produzir a manifestação, demonstrações. E Deus recebe a glória, Ele é glorificado. Ok? Vocês ainda estão comigo? Agora, a meditação é uma operação sobrenatural feita pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus para te abrir e trazer a vontade de Deus para a sua vida. Isso fará com que você tenha vitória todas as vezes em todos os lugares. Faz com que você tenha vitória todas as vezes em todos os lugares. Deixa eu falar isso novamente. A meditação é uma operação sobrenatural. Diga, operação sobrenatural. Em outras palavras, quando você senta diante daquela Bíblia e você tem um versículo que você está olhando para ele, a operação sobrenatural está pronta para começar. Ok? Agora, às vezes, como eu posso falar isso? Deus fala algumas coisas que vão te irritar, porque você não quer fazê-las. Ele fala algumas coisas, então você precisa estar pronto para fluir com ele. Sabe? Muitas manifestações na minha vida foram doidas. Sabe? Uma pessoa mediana não teria feito o que ele me mandou fazer, mas eu as fiz e todas funcionaram. É nessa direção que você está indo. O que acontece quando todas as coisas começam a dar certo na sua vida? Oh, Senhor, tem misericórdia.
Então, a meditação é uma operação sobrenatural feita pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus para te abrir e trazer a vontade de Deus para a sua vida. Isso faz com que você tenha vitória. Isso faz com que você tenha vitória todas as vezes, em todos os lugares. Vamos ver aqui Jeremias 29. Jeremias, rapidamente. Jeremias 29, 11. Aleluia. Escola dominical acabou. Agora, tem lugares que até mesmo agora, muitos de vocês têm estudado a palavra há bastante tempo, vocês têm orado, mas tem lugares, mesmo até agora, que você está a ponto de sair deles. Você entende? Veja. Porque você orou e porque você foi batizado com o Espírito Santo e você está numa igreja como esta e você permanece firme na palavra, mas no mundo espiritual, como eu posso falar isso agora, Espírito Santo? Nesses 50 e poucos anos eu tenho me movido constantemente. Veja, eu não estacionei em nenhum lugar porque não tem lugar para estacionar. Veja, Deus não tem fim. Então você precisa permanecer aberto e reconhecer que você não chegou lá. Ele não acabou comigo ainda. Você entende o que eu estou falando? Então, eu te falei para abrir Jeremias 29. Eu estava no NVI. Vê se você consegue abrir na NVI. Versão NVI. Nova versão internacional. Vamos voltar para o versículo 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, 70 anos. E farei vocês voltar, porque eu sei os planos, que penso acerca de vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Essa é na versão King James agora. Deus sempre desejou te dar um fim que você deseja. Você entende o que eu estou falando? E à medida que estudamos, aleluia, à medida que estudamos sua palavra, Ele está entrando para nos levar de onde nós estamos para continuamente para onde estamos indo. No mundo espiritual, você sempre está indo. Sim, sabe, eles aterrizaram meu avião, quando eu saí, eles aterrizaram meu avião no aeroporto pertinho que tem aqui, mas eu ainda o avião está estacionado, aterrissado, mas eu continuo me movendo. Eu ainda estou me movendo para frente. Ok? Deixa eu te levar mais adiante. A meditação é buscar o seu coração e te mostrar o plano de Deus para você. Agora veja Jeremias 29, 11 na nova versão internacional. Porque eu sei os planos, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Veja isso, planos, planos de prosperar vocês, o plano nunca esgota. A revelação, oh meu Deus, planos que vêm através de revelação nunca esgotam. Então você não vai querer estar num grupinho de igreja que fica no mesmo lugar, dando o mesmo pulo. Permaneça aberto. Não tem nada de errado com ser abençoado. Não tem nada de errado com ter o melhor. Não tem nada de errado com ser feliz. Quando todo o inferno está irrompendo, você continua feliz. O que tem de errado? A pessoa talvez te pergunte, o que tem de errado com você? Não é o que tem de errado comigo, é o que tem de errado com você.
Eu sei de algo. Eu conheço alguém que não tem como falhar. E você vai precisar ser dessa forma nessa geração, porque somente Deus pode resolver o que está acontecendo agora no mundo. Você entende? Você ora pelas pessoas para Ele usar alguns homens, usar algumas mulheres, mas somente Deus. E Ele vai fazer isso através da igreja, através de cristãos que são maduros no aspecto de quão poderoso, bem aqui, quão poderosa a meditação realmente é. Deus pode te mostrar coisas secretas que você nunca teria visto ao apenas ser um leitor. Você pausa e a meditação dá tempo para você se acalmar, porque ele fala algumas coisas para você que você fala, Senhor, e às vezes é apenas uma palavra. Ele não fala mais nada, ele fala apenas uma palavra e aí de alguma certa forma vai deduzir o resto. E essa uma palavra acaba se tornando 4 ou 5, 6 parágrafos, se você confiar nele. Então ele disse, sou eu que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de te fazer prosperar e não de lhe causar dano, planos de te dar esperança e um futuro. Uau! Agora note que Deus opera através de planos, P-L-A-N-O-S. Das 2 vezes ele falou planos no plural, porque ele te fala parte disso. Eu estava falando com 2 dos meus homens e eu disse para eles, a semeadura, semear sementes, é um processo. E por muito tempo parece que não está acontecendo progresso. E a razão pela qual é assim é porque você está sendo treinado durante o processo para que quando o progresso vier, você continua se movendo para o próximo nível, para os próximos níveis. Muitas pessoas ficam entaladas, semeiam algumas poucas sementes, aí vem entra um pouquinho de dinheiro, as pessoas ficam doidas. Não, você vai querer ser treinado para você continuar se movendo de um nível para outro nível. Não porque alguém te falou para fazer isso, mas porque você sabe que isso é verdade, você sabe que isso é o Espírito Santo, ok? Deixa eu te mostrar mais algumas coisas. Então, com esse Jeremias 29, 11 a 14, anota aí na NVI. Você precisa deixar o Espírito Santo te treinar como fluir com os meus planos. Quando você está meditando, é isso que ele vai fazer, ele vai te treinar. Em outras palavras, a meditação trará os planos de Deus para você, de dentro para fora de você. Agora, aqui, a meditação, e eu experimentei isso já, ela tem sinais vermelhos sobrenaturais. Não vá mais adiante com isso. Ela tem sinal verde sobrenatural. Pode fluir à vontade. E ela tem o sinal amarelo. Preste a vigie todo mundo. Oh, meu Deus. Que embrulho. Esse é um embrulho de maturidade aí que está acontecendo com você agora. Deixa eu falar isso novamente. Um sinal vermelho sobrenatural. Um sinal vermelho que ninguém mais está vendo, mas você está vendo. E você sabe que você precisa parar. O que quer que você esteja fazendo, o que é que você pensou que fosse certo, o que é que você pensou que outra pessoa disse estava certo, você sabe que você tem que parar. É por isso que você precisa conseguir se separar de pessoas. Se você não consegue se separar de pessoas, você não consegue crescer espiritualmente. Tem algumas pessoas que foram designadas para te manter num certo nível. Você tem que tirá-las da sua vida. Se alguém te liga todos os dias, pega o seu telefone e joga o mais longe que você puder. Você não precisa falar com a mesma pessoa todos os dias. Sabe o que ela fez, menina? O quê? Não, eu não quero saber o que ela fez. Estou tentando consertar minha vida. Mas veja, um meditador não faz isso. Meditadores não se metem na vida dos outros. Não se metem na vida das outras pessoas, porque eles estão ocupados demais querendo obedecer a Deus. A Bíblia fala que se você estiver disposto, o que ele diz, e for obediente, você comerá o melhor da terra.
Então, você online, vocês online, nós temos o quê? 1.300 e poucas. 1.309 pessoas online. Ouçam. Vocês me ouçam aqui, porque vocês estão crescendo. Ele vai te falar em que versículo meditar. Eu acordo de manhã, dou 4, 5 passos, Deus me dá um versículo. E aí eu começo a meditar ali, aí ele começa a te falar muitas coisas. Aquele versículo te leva para um outro versículo, ok? Então, eu vou te falar agora, as suas dificuldades, a sua dor e os seus impedimentos acabaram. Meditadores não precisam ter essas coisas. Os meditadores recebem respostas divinas, ajuda divina, força divina, sabedoria divina, entendimento divino, paz divina, alegria divina, em meio à confusão. Apenas declare, eu sou um meditador. Você não está mentindo, você vai chegar nisso. Você vai levar um tempinho para você entrar nisso, mas uma vez que você chega nisso, você vai ver algumas coisas. Porque o Senhor fala com meditadores. E no Salmo 1, tudo que ele fizer prosperará. Ele tirou os pecadores de sua vida. Ele não anda com todo mundo. Você precisa se consagrar, eu te falo agora. Eu disse, você precisa se consagrar, eu te falo agora. Então, Jeremias 29, de 11 a 13. Novamente, a meditação é buscar o seu coração e te mostrar os planos de Deus para você e como se render aos planos de Deus. Eu gosto disso. Deixa eu ler novamente. A meditação é buscar o seu coração e te mostrar os planos de Deus, no plural, para você e como se render aos planos de Deus. Ele traz os planos de Deus de dentro para fora de você. Eu te falei, luz, sinal vermelho sobrenatural. Te falei isso, né? Agora, ouça com bastante atenção essa declaração. A meditação destruirá sistemas de crenças limitadoras. Então, você pode anotar nas suas anotações, chega de limites. Porque quando você entra na presença de Deus, Deus não tem limites. E Ele vai te mostrar como atravessar, cruzar cada linha de limite que exista na sua vida. Há 25, 30, 40 anos, você vai cruzar essas linhas. Oh, vocês não estão entusiasmados o suficiente. Eu vou chamar o Leroy aqui. Estou te falando. Você vai cruzar essas linhas de limites. Veja. Você está entrando agora na maturidade, que está acima da média. E você vai ver que eu não preciso que ninguém cuide disso para mim. Eu posso cuidar disso por mim mesmo. Eu tenho conexão com Deus por mim mesmo. Obrigado pelo meu pastor, obrigado Deus pelo meu apóstolo, obrigado Deus pelo meu mestre, mas eu tenho conexão por mim mesmo. E eu posso falar para a montanha, seja removido, e a montanha tem que me obedecer. Eu não preciso ligar 3, 4 pessoas. Veja, você precisa saber disso. Você foi ensinado no nível baixo demais. É hora de fluir. A voz de Deus está dentro de mim. E quando eu permito o Espírito Santo me ungir, eu estou falando assim como Deus. O que você pensa que Jesus estava fazendo? Jesus era um homem, mas ele tinha essa unção sobre ele. Então ele falou como Deus. As coisas vinham para a vida. É isso que ele quer para a igreja. A mesma vida que Jesus viveu, Deus quer que nós vivamos agora. E nós não temos escolha agora. Porque nós temos tantas coisas surgindo agora, nós precisaremos estar em poder. E não apenas falando sobre as coisas, precisaremos estar em poder. E eu creio que nós faremos isso. Vocês me ajudem, por favor, aqui. Eu preciso de uma pessoa gritando aí. Quando eu falo algo bom assim, eu preciso que alguém grite.
Vocês estão secos falando, oh, não, não. Não é não. Não é não. Isso aí mesmo. É a pessoa que grita bem aqui, é isso aí mesmo. Agora, entenda isso. Estamos falando de Josué 1:8, Salmo 1, de 1 a 3. Entenda isso. Meditar e orar no Espírito serão as únicas formas de seguir o plano de Deus para você. Os seus sentidos não conseguem lidar com os planos de Deus. Abra em Mateus, capítulo 6, rapidamente. Quando a gente voltar, eu vou te dar um versículo que realmente vai manejar a palavra. Eu tenho que te rever essas coisas primeiro aqui, antes de te entregar. Mateus 6, 10. E eu tenho as palavras se trancando dentro da vontade de Deus. Quando você medita, você se tranca dentro da vontade de Deus, ok? Mateus 6,10 fala, seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Você está trancado dentro da vontade dele. Ao orar no Espírito sobre essa noite, ele disse, sabendo como chegar lá e sabendo como funcionar depois que você chegou lá. Tem lugares que ele vai te levar e você vai precisar saber como funcionar quando você chegar lá. Eu funciono na unção, uma unção de funcionamento. Aleluia! Eu chamo isso de tempo passivo. A meditação te ungirá para você ser massivamente passivo em tempos como esse. Massivamente passivo. Para permanecer no plano de Deus para você. Em outras palavras, você vai ter que passar por vai ter que dispensar muitas outras coisas, muitas pessoas, muitas situações. As pessoas estão com a Bíblia tentando respaldá-las. Elas te falam, sobre homossexual tem que amar todo mundo. Não, eu não tenho que amar o homossexual. Eu amo uma pessoa que é homossexual, mas eu não tenho que amar o homossexual. Porque se eu fizer isso, como é que a pessoa vai ser liberta? Sim, se a pessoa não prestar conta. Entende o que eu estou falando? E a pessoa está chorando lá, a pessoa quer ser liberta. Mas tem tantas pessoas segurando a mão dele ou dela, já falam que eles já são livres. Então, novamente, bem rapidamente aqui, a meditação é buscar Deus com todo o seu coração. Buscar Deus com todo o seu coração. Você cala todas as outras coisas e você apenas olha para Ele e ouve, pondera. O que o Senhor está falando para mim nas Escrituras, Senhor? Agora ouça com bastante atenção. Vocês estão ouvindo? Diga, eu estou ouvindo. Os esforços do inimigo são para te segurar no mesmo nível para o resto da sua vida. Um nível superficial, não um nível sobrenatural. Veja. E eu creio que somente meditadores irão para níveis sobrenaturais. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer faca de 2 gumes, espada de 2 gumes, penetrando até a divisão de alma e espírito, ouça isso, e de juntas e medulas, e é uma discernidora dos pensamentos e intenções do coração. Quando você está meditando, é isso que está acontecendo. A palavra de Deus está te dividindo corretamente, para que seu espírito possa governar sobre a sua alma e seus sentidos.
Veja, se você não é ungido, seus sentidos e a sua alma, suas imaginações, sua consciência te governarão. Eu tive um ministro que me ligou essa semana passada, e falou: eu queria te ligar, eu comecei a semear em você e todas as coisas mudaram, o dinheiro começou a fluir, eu semei $10.000, recebi de volta $38.000. Ele falou: eu só quero te falar, meu ministério mudou, minhas pessoas do meu ministério mudaram, tudo está mudando. Eu falei: ok, isso está acontecendo ao redor de todo mundo, porque isso é de Deus, dinheiro venha, veja. Vocês precisam meditar em dinheiro venha. Isso é profético. Por que você vai sentar aí e ficar em dívidas? Quando você está bem aqui onde está dinheiro, venha. Você entende o que eu estou falando, Ron? Você está bem aqui, isso aqui. Se não for para mais ninguém, não deixe outras pessoas virem aqui, pegar sua revelação e viver mais do que você. Viver melhor do que você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, em Hebreus 4:12, ele nos dá uma operação divina com a palavra de Deus. É poderosa, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando e dividindo alma e espírito. Veja, todo o pacote completo, juntas e medulas, e é uma discernidora dos pensamentos e intenções do coração. Quando você medita, isso é o que vai acontecer. Você tem a palavra com habilidade para ela fazer o que ela faz. Hebreus 13 fala: e nenhuma criatura não é manifesta em sua vista, mas todas as coisas são nuas e abertas diante de seus olhos, com o qual todos temos que temos que lidar com ele, haver com ele. Aqui está um versículo poderoso, João 6,63. Este é um versículo poderoso. Veja, porque muitas vezes nós tentamos operar com a Bíblia na carne. Veja, a meditação te leva para o mundo espiritual. Eu gosto desse versículo. Eu lembro que há anos atrás, quando eu li esse versículo, meu Deus, ele mudou minha vida. Porque eu estou buscando o tempo todo. É o Espírito que dá vida. A carne não traz nada de bom. As palavras que eu falo a vocês, elas não são carne, elas são espírito. E elas são vida. Este livro é um livro vivo. É por isso, tenha o seu telefone com você, mas tenha o seu livro com você, sua Bíblia com você, física. Pegue a sua Bíblia de volta. O diabo tentou roubar a sua Bíblia. Ele tenta colocar nós todos nesses aparelhos, iPad, telefone. Não. Mantenha a sua Bíblia com você. Leia a Bíblia. Não leia no telefone. Na próxima página no telefone pode ter algo lá que bagunça com a sua vida. Então note, vocês todos entendem Romanos 12, de 1 a 3, né? Abra lá. É uma preparação completa. Eu rogo a vocês, irmãos, pois que vocês apresentem, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem seus corpos a Deus, um sacrifício santo e aceitável a Deus, pelas misericórdias de Deus, como um sacrifício vivo. Seu corpo. Quem apresenta o seu corpo? Da última vez que o seu corpo se desviou, ele se desviou através de quem? De você. O sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Não tem nada de errado com ser santo. O que tem de errado é ser um safado. Veja, a igreja não quer falar isso mais. A igreja está com medo de falar isso. A igreja quer ter membros. Membros que não agradam a Deus. Entende o que eu estou falando? Nós estamos supostos a sermos santos, consagrados. Eu não sou suposto a sair do caminho para te agradar. Você confia em mim como pai espiritual, eu vou tentar te abraçar? Você está doido? Isso é estúpido. Isso está no mundo acontecendo isso. Eles querem trazer essa palhaçada para a igreja. Você respeita as pessoas. Oh, aleluia. Então, Romanos 12, de 1 a 3, está lidando com o seu corpo, está lidando com a sua alma, está lidando com a sua fé. Terceiro versículo diz: eu digo pela graça dada a mim, para os homens não pensarem acerca de si mesmos mais alto do que deveriam pensar, mas pensem sobriamente de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada pessoa. Isso é a graça e fé operando no Espírito.
Romanos 12, 2, ele fala sobre a sua mente, fala sobre a sua alma, como a sua alma consegue entrar em problemas. Mas depois ele fala sobre o seu corpo. Mas você está no controle. 1 Tessalonicenses 5, 23. Você está no controle do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Você tem que mantê-los constantemente debaixo do seu governo. E no versículo 24 fala que Deus também faz isso. Em outras palavras, se você der a Deus permissão, Ele te mantém santo. Ele tem me mantido santo há 51 anos. Eu desafio alguém a me chamar de mentiroso, só uma vaca mentirosa, você está mentindo. Talvez a pessoa caia até morta. Agora, na maioria dos púlpitos você não pode falar isso. Na maioria dos púlpitos tem problemas nele. Tá olhando para mim, vai lá e olha para mim então. Mas eu tô tentando te falar que isso é Deus. Isso não é homem, não é pela força nem pelo poder, não é pelos sentidos, não é pelo físico, é pelo espírito. Eu te falo, Deus me dá tudo o que eu quero. Talvez é melhor nem espirrar que eu quero algo, porque ele vai lá e alguém vem para minha casa e me traz aquilo. E o que Gênesis 12 me fala é porque você está conectado ao ministério, você precisa ter as mesmas coisas. É isso que ele está falando. O quê? Então, eu declaro isso sobre você agora. Você está aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus, mesmo poder, mesma glória, mesma unção, mesma fé, mesma bondade, mesma misericórdia, mesma graça. O quê? Todo mundo precisa ser abençoado. Todo mundo que está conectado com Abraão, que se conectou com Abraão corretamente, foi abençoado. Ló estava carregado de bênçãos, porque ele estava com Abraão. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando que você não terá obstáculos que venham diante de você, tente te parar. Isso é parte do jogo. Você está neste corpo, você tem uma alma, mas você precisa saber como lidar com eles. Sim. Uma das formas de lidar com eles, não fala para todo mundo aquilo que você está passando. Minha perna esquerda está me dando um inferno aqui. Estou lidando com isso nos últimos 6 anos. Você vai ter mais 6 anos. Você fala demais. Cala a boca. Fale com Deus sobre isso. Aí depois fale sobre isso depois que você foi liberto. Sabe, sua perna esquerda está doendo, aí você quer que a outra pessoa ore por você e a perna dela direita está doendo. Se ela não conseguiu resolver a perna direita dela, como que ela vai conseguir resolver a sua perna esquerda se ela não pode fazer nada pela perna direita dela? Cala a boca. Entende o que eu estou falando? Sente aí, deixa eu rever mais algumas coisas aqui. Deixa eu entregar mais algumas coisas. Salmo 146, 10. O que ele fala lá? Salmo 146, 10. Aleluia. Eu vou concluir daqui a pouco. Lembra do que estamos falando? Eu vou rever. A meditação é a fonte sobrenatural de aumento ilimitado. E é uma declaração poderosa que eu abri. A meditação é deixar a palavra fazer cirurgia no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Então, quando você pausa e medita, a palavra está operando em todas as 3 partes suas. Uau! Uau! Alguém ainda está pensando sobre a perna, né? Eu te falei a verdade. Quarenta e seis, 10. Quarenta e seis, 10. Não 146. É 46, 10. Aquiete-se.
Agora, essa palavra aí, o que você pensa quando você lê aquiete-se? Meditação. Não fique pulando de capítulo em capítulo. Pare, veja. É como você está lendo, e eu te falo a partir de minha experiência pessoal. Você está lendo e aí um alarme soa. Você está lendo a Bíblia, você está indo em algum lugar, de repente, com aquele versículo, um alarme vem. E aquele versículo pula e fala, para bem aqui, eu tenho algo que eu quero te falar. Aí você vai e entra em meditação nesse versículo, ele te fala exatamente o que fazer e te dá a força para fazê-lo. Você está me ouvindo? Aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os ímpios. Eu serei exaltado na terra. Sabe o que Deus está falando para você agora? Olhe para mim aqui. Deixe eu ser exaltado através de você. Ouça ao meu homem de Deus, que está te ensinando, que te ensinou e está vivendo isso. E ele está dando isso, porque ele sabe como dar. Mas toda vez que eu dou, eu recebo mais. Sabe por quê? Ouça. Eu passei no teste financeiro, no teste de dinheiro. O dinheiro não me controla. Entende o que eu estou falando? Eu podia estar indo cada noite para outra igreja, para outra cidade, como o dinheiro venha, eu poderia estar indo para um monte de lugar. Mas eu fico aqui. E eu só vou nas igrejas que o Senhor colocou abaixo de mim. Eu não vou por dinheiro. Então, em Romanos 12, de 1 a 3, é cirurgia. 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24, é cirurgia. Salmo 139, 23, cirurgia do coração. Veja se você consegue olhar isso por alguns minutos. Você precisa conseguir chegar nisso. Você precisa conseguir chegar aqui. Você precisa conseguir onde? Chegar aonde, apóstolo? Em Gálatas 2, 20 e 21. Você precisa conseguir chegar aqui. Gálatas 2, 20 e 21. Eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo agora na carne. Você precisa conseguir chegar nisso. Eu vou concluir com isso. Porque eu vi isso de novo e de novo e de novo. Abra em Salmo 142 e 7. Salmo 143, 3. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. E eu vou concluir aí. Este é muito importante, porque isso é o que Satanás tem usado para nos colocar em armadilha em certos níveis. Qual o versículo que ele falou novamente? Já perguntando outra pessoa já, né? Salmo 142, 7. Foi o que eu disse. Depois Salmo 143, 3 e 4. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. E você está chegando numa posição de uma alma próspera em 3 João 2. A anotação desses versículos sobre essa meditação é mantendo a sua alma fora da prisão, fora da perseguição e fora de fortalezas. Você vê Salmo 142, 7, está vendo? Veja o que ele diz. Traga a minha alma, o quê? Traga a minha alma para fora da prisão, para que eu possa louvar o seu nome. Quando você está na prisão, você não consegue louvar. Os justos estão me cercando, porque o Senhor lhe dará de uma forma abundante comigo, uma vez que eu saio da prisão da alma. Veja, a prisão da alma, ok? Aqui tem um outro aqui. Salmo, você precisa estudar Salmo 143. Você pode começar sua meditação aí. Salmo 143, 3. Preste atenção nisso. Porque o inimigo tem perseguido a minha alma.
Você vê isso? Ele esbofeteou minha vida lá embaixo, no chão. Ele me fez habitar em trevas. Como aqueles, através da alma, você vê? Como aqueles que têm estado há bastante tempo mortos. Esta é uma alma perseguida. Lê o próximo versículo. Portanto, o meu espírito está sufocado dentro de mim. Meu coração dentro de mim está desolado. Você continua lendo, depois você vê esse salmo todo. Ele está falando sobre o que acontece com uma alma perseguida. E depois você sabe sobre as fortalezas. Eu preciso usar esses versículos frequentemente. A 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Eu preciso usar esses versículos frequentemente. O inimigo tenta, ainda que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e cada altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Você precisa fazer isso. Você tem que fazer isso para o resto da sua vida. Ele vai tentar construir fortalezas. Ninguém pode expulsá-los, destruí-los a não ser você. Mas você tem as armas da sua milícia, a espada do Espírito, o escudo da fé, o evangelho da paz, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Venham aqui. Deus deu tudo isso para você, para lidar com o inimigo, mantendo a sua alma fora da prisão, fora da perseguição e fora das fortalezas. Você chega num lugar de uma alma próspera. Numa posição de uma alma próspera. Anote aí. Para que você passe por cima de todos os ataques satânicos. Para que você passe por cima de todos os ataques satânicos. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Para que você passe por cima de todos os ataques satânicos. Estamos falando de meditação, revelação, iluminação, entendimento, sabedoria de Deus, de uma forma meditativa. 2 Timóteo 1,7. Não operando no espírito de medo, mas nenhum dia na sua vida. Não importa o que surja contra você, não importa que armadilha Satanás prepare para você, quem afundou, quem não afundou, o que o senador disse ou não. Eu não estou nem aí para o que o senador disse, para o que o presidente disse, não estou nem aí para o que eles disseram. Eu não vou afundar. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia. Então, existe uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Eu te falei 2 Timóteo 1,7. Não falei para você não operar no espírito de medo, né? Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas poder, amor e uma mente equilibrada. Agora, no nosso versículo de abertura, Josué 1,8 e Salmo 1, de 1 a 3, eu fui informado a fazer uma pergunta para vocês. Você está aberto para uma meditação, uma operação da meditação da graça? Esses versículos farão isso acontecer. Esses versículos farão isso acontecer. Alinhando a sua alma e o seu corpo com o seu espírito, para você viver experiências divinas. Pega isso. Alinhando a sua alma e o seu corpo com o seu espírito, para viver experiências divinas. Vamos concluir com este versículo. Eu vou ler o versículo e vou concluir. Isaías 55, 8, 9 e 11. Meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Veja, a meditação faz com que você receba os caminhos e pensamentos de Deus. Versículo 9, que ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos. Mas eu quero te dar meus caminhos. E eu quero, versículo 11, e eu quero te dar meus pensamentos. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas ela fará acontecer aquilo que me agrada. E ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Agora, na conclusão, quando você se torna um meditador, todas as coisas que Deus diz que pode fazer,
Ele tornou possível para que você, como seu filho, tenha esse direito divino. Então, todas as coisas que você vê neste livro pertencem a você. Você não pode receber isso através de religião. Você precisa receber através de revelação. E do que estamos falando essa noite é meditação. A meditação é uma operação espiritual que muda todas as coisas. Ela muda a sua alma, ela muda seu espírito, muda a sua alma e muda o seu corpo. Ok? Então, tudo que você precisa se dar conta é, quando as coisas parecerem que não estão dando como certo, como deveriam, é hora de meditação. Porque os dois funcionamentos são, que eu descobri, de suma importância, são orar no Espírito e a meditação. Note que eu não disse emoções. Orar no Espírito e a meditação, na verdade, está falando sobre sobrenatural. Você não tem como você meditar ou orar no Espírito e permanecer no natural. Você tem o direito de falar como Deus, falar como Jesus e falar como o Espírito Santo. Você nota que eu não falei Pedro nem Paulo? Não, porque era tudo que eles estavam fazendo. Lembre-se a si mesmo, quando as coisas parecerem que não estão dando certo, eu sou redimido da maldição da lei. Pode vir, Júnior. Muito bem. Uau, que mensagem poderosa. Eu sei que sua vida foi transformada para sempre. Ouça, se você quiser semear, é muito fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website ewm.org/give e faça sua semeadura aí. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Se você quiser se conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website ewm.org/partnership e faça sua conexão lá. Estamos felizes de ter você.